Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real. O programa de hoje está maravilhoso, informativo e se você puder, pega um caderninho para anotar as dicas valiosíssimas que daremos hoje. Não saia daí, o Mulher Real está começando agora. A vida financeira saudável é um dos pilares para o casamento bem-sucedido. O dinheiro é um dos grandes problemas nos relacionamentos. Com pouco ou muito dinheiro, os conflitos estão presentes. E esta é uma das principais causas de divórcio. Tudo começa pelo modelo de dinheiro que carregamos. Uns são poupadores, outros gastadores, outros desligados e outros financistas. Imagina o que acontece quando um poupador casa com um gastador? Pior do que isso é quando um gastador casa com um gastador. Por isso, o primeiro passo é entender qual é o seu modelo no casamento e, a partir daí, desenvolver juntos hábitos financeiros saudáveis. Hoje vamos abordar 4 princípios norteadores para se ter uma vida financeira saudável no casamento. E a minha convidada é a querida Andréia Alvarenga. Muito obrigada, Andréia, por estar aqui conosco, viu? Um prazer todo meu, pastora. Que bom estar falando de um tema tão propício, né? Muito, muito. Ainda mais hoje, né? A gente sabe que existe uma crise, existe tanta circunstância acontecendo, não que é só hoje, mas algo que às vezes pode ser solucionado no casamento e às vezes a gente deixa de lado. Então, como nós já falamos aqui um pouquinho nessa introdução, explica para a gente um pouco aí desses perfis que é tão interessante para que a gente venha entender que nós precisamos nos conhecer também, né? É verdade. Então, pastor, o tema hoje, né, é finanças e casamento. Sim. Quem está me olhando atrás, essa menina tão novinha falando disso? Eu sou casada, né, há 12 anos. Uhum. E, na verdade, a vida financeira saudável eu vim adquirindo durante o meu casamento com o meu esposo. Amém. Então, foi algo que eu vim aperfeiçoando, não é algo que está longe de ninguém, é algo que você pode ir adquirindo. Na verdade, eu costumo falar muito que o que falta nas escolas talvez seja isso. É verdade. É trabalhar finanças desde pequenininho com as crianças, não é? Verdade. Porque hoje nós trabalhamos com casais, aconselhamento. Sim. E quando a gente chega numa conclusão, são 2 pontos, 2 fatores que mais são questionados, pastoras, que é a falta do diálogo e o dinheiro. Sempre tem envolvido isso, ou é a conversa, Olha a falta da só. conversa, ou o dinheiro. É como você bem falou aí, ou quando tem muito dinheiro dá briga, Sim. ou na falta dele também dá briga. E o que nós precisamos compreender? Que no casamento, você tem que fazer a relação como uma empresa. Como que é uma empresa? Ela precisa de planejamento, ela precisa saber lidar com vários modelos de pessoas. E assim é no casamento. Olha só. E o que acontece? As pessoas, o casal, né, em si, o cônjuge, quando eles entram para um casamento, eles já vêm com uma estrutura formada. Sim. Eles não procuram, bagagem, sabe, né? uma bagagem já, né, do ambiente, né, da familiar. E chega aquele choque no casamento. É. Como você falou, que nós vamos falar aqui dos perfis. Isso. Né? Que é bem interessante a gente entender aí, né? isso. Isso aí, você que está em casa, aí anota essas dicas que a gente vai passar, já identifica o seu perfil aí. Nós não estamos aqui para mudar, para falar daquilo que é certo, do que é errado, né, pastora? Nós estamos aqui para você entender qual é o seu perfil e como você pode melhorar. E dinheiro, falar de dinheiro é essencial. Falar de dinheiro é um dos princípios que a gente precisa, porque conduz até o divórcio. É verdade. Né? Quando o casal ele chega, ele não consegue entrar ali num fim, né, num consenso nessa vida financeira, chega um divórcio. É verdade. E na Bíblia, pastor, é tão interessante que as pessoas falam assim, mas tem que tomar cuidado porque não fala muito de dinheiro, porque dinheiro traz mal, porque o dinheiro não é bom. Mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal. Ela não fala que o dinheiro é mal. Isso aí. Portanto, a Bíblia, se a gente for fazer uma síntese, né, assim, a gente vê, tem 500 versículos falando sobre fé, 500 versículos falando sobre oração e 2.400 falando sobre dinheiro. Olha aí. Então, se dinheiro não fosse tão importante, estaria na Bíblia? Claro que não. Então, nós como cristãos, né, nós precisamos atentar sobre a nossa vida financeira. Isso. Saber que aquela bagagem que você trouxe, você pode aperfeiçoar, você pode melhorar. Sim. Não é porque sua mãe foi assim, seu pai foi assim, que você vai ser assim também. Isso aí. Né? E nós entendemos que quando nós tratamos o casamento como uma empresa e reconhecer os papéis de cada um,
isso se torna mais fácil, né? É algo mais, não é tão maçante no casamento, não é verdade? E eu costumo falar que a relação que você tem que ter com o dinheiro, eu falo que são 3 pontos aqui, que é segurança, realização e caridade. Olha só. Primeiro ponto que vocês têm que ter. Porque o dinheiro, para mim, ele é o quê? Ele é uma forma de segurança. A gente precisa ter isso. Se acontecer algo, né? Uma reserva. Isso. Né? O dinheiro é uma realização, a conquista da casa própria, uma viagem, né? E a caridade, que é ajudar o próximo. Se você tem e você não ajuda, a Bíblia até fala que é melhor dar do que receber. E isso é o segredo, né? A gratidão, a entrega é o segredo da prosperidade. Então, ter essa visão do dinheiro. O que o dinheiro é para você? Faz toda a diferença. E aí, o segundo ponto, pastor, que nós centramos, que é o modelo que a gente vem, que a gente traz. Então, esse modelo se você adquire né, da sua família, do seu contexto familiar, de um parente que você teve como referência, ou o oposto. Então, nós temos 4 perfis. Vamos lá. Que são eles: poupadores, gastadores, desligados e os financistas. Nós vamos detalhar rapidinho aqui eles. Então, esse perfil eu posso adquirir porque a minha mãe e meu pai era assim, com quem eu fui criado era assim, ou o oposto. O meu pai era muito gastador e isso me tornou, eu não quero ser isso, isso me tornou uma pessoa financista ou um poupador. Então, vamos lá. No primeiro, que é até o meu perfil, vamos lá. Eu sou uma poupadora nata. É mesmo? Eu sou uma poupadora. O que é o poupador? É aquele que ele tem o controle, ele gosta de ter o controle, ele vai no supermercado, ele tem o controle de todos os supermercados, aquela listinha, ele já viu antes o que tá mais barato, ele sai catando aqui e ali. É mesmo? Eu sou bem assim. Eu não sou, não. É aquele que pichicha muito, não, esse é desse que eu pichincho mesmo. Meu esposo, ele conta alguns casos, a gente trabalha com casais, ele me mata de vergonha. Que ele conta. Ele conta, né, do que eu faço ele passar, que às vezes eu vou no supermercado e eu começo a pichinchar. Ele até conta uma história do morango, que ele comprou uma caixinha de morango para fazer uma vitamina para ele. E eu fui em 3 supermercados e não achava. E no único que eu achei um e metade não estava bom. Os morangos. E aí, só que a metade que eu precisava, que era para bater um suco para ele, eu falei, dava. Então, né, eu podia pegar a caixinha, passar no caixa bonitinho. Eu peguei, olhei, perguntei o rapaz se tinha um repositor, ele falou que não tinha, fomos pro caixa. E é um supermercado bem conceituado, a gente que é do interior, cidade pequena. Esse supermercado é como se fosse o shopping. O povo vai tudo chique para ir nesse supermercado. Quem é interior sabe do que eu tô falando. E aí, na hora que chegou no caixa, eu falei com ela, olha, eu preciso desse morango e não tinha outro. Mas metade deles estão estragados. O que você pode fazer para mim? O meu marido, ele queria... Ele quase passou direto. Quase. Ele deu a volta no caixa, balançou a chavinha do carro para mim e falou que estava me esperando no estacionamento. E ali eu parei o caixa, mas consegui o meu desconto. Então, eu sou uma poupadora nata. Nós entendemos completamente. O poupador, ele tem essa questão de pechinchar, vai comprar roupa, quer negociar, quer olhar. O gastador é aquele que ele não tá nem aí para valor, para preço, não. Ele não quer pechinchar, ele tá querendo gastar, ele vai, seja por status, ele disputa muito, porque o amigo tem uma vida assim, ele quer ter, então ele vai, reviria. O terceiro é o desligado. O que é o desligado? É aquele que não gasta muito, nem pouco, mas ele não sabe quando que está entrando, quando que está saindo, se precisa melhorar, se não precisa, não tem um planejamento. Ele é totalmente desligado. E o quarto e último, que é o financista, que é o meu esposo. Então, lá em casa é um poupador com um financista. O financista é aquele que tem características já de... Ele poupa o dinheiro também, né? Ele tem um perfil um pouco parecido com o meu. Mas ele gosta mais de monitorar. É aquele que ama uma planilha, uma estática, sabe? Ele gosta de tudo anotadinho. Ele tem o controle de quando que entra, quando que sai. E a gente brinca muito com o pastor Jonas com isso, né? Os quadradinhos. Os quadradinhos. É verdade. Ele já tem essa fama, gente. Porque ele gosta mesmo. A gente senta, a gente vê todo no mês quanto que a gente gastou, para onde que tá indo o dinheiro. Eu adquiri um pouco isso com ele, mas eu não sou tão assim. Eu sou daquelas que olha o dia a dia, pronto. Ele não, ele sabe direitinho quanto que tá entrando, quanto que tá saindo. Então, esse é o perfil do financista. Olha só. E esse perfil você pode identificar aí, que é algo que você traz. E quando você entra no casamento, é onde acontece muito choque. Porque a pessoa não respeita, pastor, esse modelo do outro. Ele não compreende, né? Que o cônjuge, ele tem isso. Então, não é você mudar, é você compreender e aperfeiçoar.
Sim. Por exemplo, no meu caso lá em casa, é até bom né, um poupador com um financista, porque os dois conseguem ali conciliar, né, as coisas. Eu puxo o Jonas um pouco mais, opa, não precisa ser tanto assim. Ele me puxa, opa, vamos aqui. Sim, então, verdade. assim, é mais fácil. Mas como você bem falou, se é um gastador com um gastador, vai tudo por água abaixo. Como que faz? A gente fica até assim, será que sobrevive? Né? Porque eles não têm um projeto de viagem, eles não têm uma casa própria, um carro, porque o dinheiro que vai entrando vai saindo. E é um dos sintomas também, às vezes, de muita dívida, de tantas coisas, né? Eu sei que não é só isso, mas é interessante analisar até esse perfil, como que eu estou sendo, né? Isso aí. E quando você identifica isso antes do casamento, é até mais fácil, se você for pensar, Verdade. porque, então eu vou olhar se ela é uma gastadora, eu não vou casar com ela, não. É um ponto de você alinhar, que é onde tem a fase do namoro, que a gente pode conversar, né? Ou até mesmo para recém-casados mesmo. É verdade. Olha, você foi assim por causa da sua mãe, alguma coisa. O meu esposo, por exemplo, ele fala que ele adquiriu essa questão do financista pela família dele. Olha. Porque ele via a mãe dele trabalhando muito, né, dedicada ali para o dinheiro. Então ele falou, opa, peraí, tem que trabalhar muito para ser assim. Então ele começou já desde novo a organizar suas finanças. Então tem aquele caso que você pega porque a família é assim ou o oposto. Entendi. Né? Eu, no meu caso de poupadora, eu nunca tive uma estrutura de uma família assim, que tivesse esse perfil. Mas eu sempre tive essa consciência de olhar para isso, sempre fui assim. E quando a gente começou até a namorar, parte do meu dinheiro, a gente chegou no banco, abriu uma conta junto e era para poupar o dinheiro, para, né, juntar para o nosso casamento. Olha aí, então, desde os meus 16 anos, a gente já começou com essa mentalidade. E depois do meu casamento, o que era o nosso propósito? A gente alcançar a nossa independência financeira. Sim. Então, a gente, desde novinho, teve essa consciência e nós procuramos saber. É o que eu falei, pastor, não precisa, né, você ser um consultor, né, mas basta você procurar o conhecimento. E hoje é tão fácil. Muito fácil. Né? Você digita lá, né, um curso, como administrar as finanças, né, e ali sai uma série, modelos de planilha para você, que você pode chegar no seu objetivo em conjunto com o seu esposo, não é verdade? Então, a gente entender esse perfil, saber que a gente não vai mudar o outro, né? Mas a gente pode mudar os nossos comportamentos e agir sobre ele, nós vamos ter um casamento saudável, com certeza. A gente falou existe perfis, né? E como que essa área também é tão importante no casamento, da gente trazer, sim, mais responsabilidade. E muitas vezes, dentro do casamento também, só puxando um gancho aqui, às vezes a pessoa acha que essa área, não, a gente se resolve, vem tocando, e é uma das causas, né, uma das causas fortes por causa de um divórcio. Sim. Né? Mas também existem princípios, né, que você vai falar agora, de como a gente pode adquirir, né, e fazer com que isso venha mudar dentro do nosso relacionamento também, né? Isso mesmo. Mas tenha liberdade para falar e para nos orientar e a gente continue anotando aí, viu, gente? Continua anotando. São hábitos, né? Hábitos saudáveis que a gente pode ter. Gente, dicas simples que eu vou passar aqui, mas que talvez você está cansado de saber, mas na prática não acontece. Então, a diferença é o quê? É você ter o conhecimento, que é a sabedoria. A sabedoria é você ter o conhecimento praticado, não é verdade? E a Bíblia toda fala sobre isso. E nós precisamos entender isso, né? Como a gente tem falado da vida financeira, é algo que você pode adquirir, você pode correr atrás, não precisa de você ir, né? Se puder estudar, melhor ainda, né? Eu sou casada com administrador, então isso facilita muito, né? E como eu já falei que o Jonas, ele gosta dessa área, isso, querendo ou não, aguçou um pouco para mim também, né? E quando o casal ele tem esses princípios e coloca em prática, se torna bem mais fácil. É verdade. Quando eu casei com o Jonas, pastor, no início, que né, eu já era um pouco poupadora, isso para mim me dava um pouco de extremo dele, da parte dele, desse princípio que a gente vai falar um pouco aqui agora, que eu achava que não tinha tanta necessidade. Como você falou, achava que dava para resolver. O dinheiro entrou, vamos vivendo, paga uma coisinha aqui, paga outra ali, vamos vivendo. Sobrou, não sobrou também, tá bom. Eu sempre fui assim, E ele sempre ali certinho, entrou tanto, saiu tanto. E eu falo, meu Deus, mas será que tem necessidade de ser assim? Até que eu entendi uma coisa, que a gente tinha uma meta. Então, para alcançar essa meta, eu precisava seguir, me adequar, vamos dizer assim, ao jeito dele. E ele ceder também. Então, no casamento, a gente precisa, para ter uma vida financeira saudável, a gente ceder um pouco. É verdade. E algo que eu gosto muito de falar, que
é uma palavra que eu amo muito, é a palavra equilíbrio. Sim. Todas as minhas ministrações, sabe o que eu falo? Eu gosto dessa palavra equilíbrio, né? Eu já achei muito de falar, já, né? ótimo. E porque no casamento, nessa questão de finanças, tem dois grandes erros, que é o nosso e o eu. O que é o nosso? É aquele casal que sempre está no nosso projeto futuro. Nós vamos poupar, nós vamos juntar, nossa vida financeira vai ser para o nosso sonho da casa. Sim. Para nossa conquista financeira, para nossos filhos. Às vezes nem tem filhos. Nossa, isso é errado. A pessoa só foca no futuro e ela não vive no presente. Ela não desfruta. Ou o outro contrário, que é o eu. Que é eu, meu carro, o marido, meu carro, a esposa, meu salão. Sim. Já não projeta para o outro e só quer o seu eu. Sim. Eu, minha família, que minha família precisa, então vou ajudar minha família nesse momento, prioridade é ela. Então, esse extremo, o que é o bom aí nessa questão? É o equilíbrio. É ter o nosso futuro, sim, projetar para os filhos, projetar para uma viagem, claro. Mas ter o eu também. Sim, sabe, ter o eu presente necessário, né? Uma saída, claro. né? Um jantar, um móvel que precisa, né? Uma casa, né? Então, assim, esse, não nem o extremo, nem o nosso, nem o eu, mas o equilíbrio. E os 4 princípios que a gente vai falar aqui, que o primeiro é o diálogo. Para uma vida financeira saudável, não tem como se não tiver o diálogo. Não tem jeito mesmo. Pastor, e quando a gente vai aconselhar, às vezes tem casal que o esposo não sabe nem quanto que a esposa recebe. Às vezes a gente escuta até o contrário, né? Porque às vezes a esposa antes que não sabia, mas tá tendo... E eu penso, gente, não tem como casamento ser isso? Então, a primeira coisa é um diálogo, é conversar. Olha, né, tá recém-casado, ou tá 20 anos, 50 anos de casado, é começar a partir de agora. Vamos sentar, vamos pôr as finanças aqui em pratos limpos, né? Como tinha até um culto assim, né? Achei muito bacana esse tema. É sentar e colocar mesmo as finanças. Olha, quanto que você recebe, quanto que eu recebo, quanto que nós recebemos. Sim. Lá em casa é assim, não tem meu salário, não tem o salário do meu esposo. E aí vai de família. Lá em casa é o nosso salário. Sim. O salário do Jonas é meu salário é o dele. Lá em casa, quando a gente recebe, a gente junta tudo. Então, ter essa conversa. E nas famílias, quando chega a falar de dinheiro, geralmente é por causa de dívida, é por causa de briga. E inconscientemente, você passa isso para uma criança, para quem tem filho. Pensa numa criança que fala assim, toda vez que fala de dinheiro lá em casa, é só para dar briga. É meu pai falando que vai devolver a casa porque não tem dinheiro. É minha mãe falando que não pode ir no salão porque a amiga tem e ela não tem. O dinheiro é só problema. Então, a criança já cresce com aquela coisa. Fala, opa, dinheiro. Aí, onde que a pessoa pensa? O dinheiro realmente é maléfico. Isso. O dinheiro é só para trazer problema. Eu não quero mexer com o dinheiro. Não, então é tudo uma questão de diálogo. Você conversar, você sabe quanto que ela recebe, quanto que ele recebe, onde que o dinheiro vai ir. Então, você ter essa conversa, esse diálogo. O primeiro ponto é esse. Certo. O segundo ponto é reconhecer o seu padrão de vida. Uma das coisas que as pessoas caem muito é isso, porque as pessoas hoje querem viver de status. Hoje as redes sociais, não é verdade? Sim, vende, né? Uma mentira, né? Nós estamos no programa Mulher Real. Isso mesmo. Então, você tem uma finança real. Você juntar, você primeiro teve o diálogo, conversou quanto que recebe, né? Colocou sobre os projetos, porque às vezes nem isso eles não sabem. Tá tudo certinho? Opa, agora nós vamos para o nosso padrão de vida. Certo. Então, você mora de aluguel, né? Você quer conquistar o sonho de sua casa própria, você não tem nem o dinheiro para quitar uma casa toda e você está pensando numa mansão, porque é sua amiga, porque a mulher da novela... Porque tá em alta, né? Porque tá em alta. Então, sim, a primeira coisa é você ter a sua realidade. Porque status não paga boleto. Então, talvez você tá vendo uma pessoa ali nas redes sociais e você não sabe da realidade dela. Então, a primeira coisa é você trazer para o seu contexto, a nossa realidade. Hoje, nós não podemos comprar uma casa, né, quitar de uma vez. Então, nós vamos ter 20%, nós vamos guardar 20% da entrada. E ali eles vão projetando em cima disso. Então, ter a sua realidade, né, baseado. O terceiro ponto, que esse é infalível, é planejamento. Não existe vida financeira sem planejamento. Não tem. Nós falamos que casamento é como uma empresa. Então, nós precisamos planejar. André, então eu preciso sair para estudar, para planejar? Não, como eu falei, né? O conhecimento está aí à sua porta. Só você digitar, você pode ter conhecimento zero. Você pode ter nenhum centavo, só dívida. Você pode planejar, falar, olha, primeiro passo, nós vamos quitar nossas dívidas. O que a gente precisa? A gente precisa criar metas. Então, as metas são, nós vamos entra quanto aqui em casa, entra tanto. Quanto que nós estamos de dívidas? Quanto que a gente pode fazer para poupar por mês, para pagar tanto por mês, no final do ano a gente quita? Não, aqui em casa nós não temos dívida, a gente tem um sonho da casa própria, uma viagem, seja, né, o objetivo afins que vocês têm. Então, vocês vão projetar, vão planejar, né, aquele mês, aquela renda para isso e vão monitorar.
Porque não tem como só você planejar e não monitorar. Porque se você não monitora, passa batido. Aí um mês você começa bem, é aquele que começa a dieta da segunda-feira, né? Sim, e termina na quarta. Isso, termina na quarta. Então, se não houver um planejamento, você não consegue, né? Então, ter planejamento, ter as metas, um monitoramento, que eu sempre coloco aqui. E eu até coloquei nesse monitoramento aqui, que é o segredo não é poupar, porque às vezes quem fala de dinheiro fala assim, eu tô falando de guardar, sempre guardar, porque a realidade dela é diferente do meu. O segredo não é poupar, o segredo é você saber gastar. Porque talvez você está gastando com algo que não é necessário, sim, né? Que não é tão importante para você, porque o outro tem, porque deu vontade, porque dinheiro está muito ligado à emoção. E se você gastar pela emoção, acaba. Principalmente nós mulheres, né? Dando... Vamos se vê ali, promoção, escrito de vermelho. Essa palavrinha parece... Pisca assim, ó, no cérebro, no coração, né? Você não tá nem precisando. Mas a promoção, né? É verdade. Mas continua, André. Mas é exatamente isso mesmo. Então, se você tem esse planejamento, você tem a sua meta, você monitora, você consegue chegar mais rápido nos seus objetivos. Então, não estou falando que é apenas só de... Que bom, se você puder, né, poupar, né, guardar. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, pastora, do meu caso lá, o meu esposo. Quando nós recebemos, nosso dinheiro é um só em comum. O Jonas, como eu falei, ele é financista, então ele é muito controlado, né? Até nessa questão eu falo, quem que deve controlar o dinheiro? É o homem porque ele é sacerdote? Não, é quem tem o domínio, né? Quem tem o conhecimento disso. Às vezes o marido é um gastador, ele não consegue projetar uma planilha, planejar, e a esposa já tem mais esse lado. Então ela vai assumir com responsabilidade, sabendo que o dinheiro é em comum. Os dois estão juntos. Os dois estão juntos. Então não tem disso, sabe? Porque é ele, porque é ela. Na minha casa, lá em casa, é o Jonas que tem. Porque o prazer dele é sentar nos quadradinhos, né? E marcar. Eu já gosto de falar quanto que tem, né? Então, nós sentamos, nós olhamos quanto que está entrando, nosso dinheiro. Nós temos lá as metas, temos vários quadradinhos, né? Afins para cada área. E temos o cartão de crédito, que é o meu, e tem o cartão dele. Tem o dinheiro que vai para a conta, que a gente vai, né, guardando naquele mês. Nós temos o dinheiro esse que é para alguma coisa que precisa em casa. E tem o dinheiro individual. Por quê? Eu preciso também, eu tenho as minhas necessidades, mulher, né? Unha, cabelo, não tem como ficar lá e vou tirar o dinheiro. Então, aquela caixinha, vamos dizer assim, que é esse cartão, é um dinheiro, aquele valor que eu já sei. Então, esse planejamento é bacana. Vamos supor, eu tenho R$500 por mês, eu sei que eu tenho 500. Aí eu precisei gastar algo extra, vai ser 600, então vai passar 100. Eu vou lá, pego o 100 da outra conta? Não. Falo, Jonas, olha, eu precisei para isso e tal. Eu sei que eu tenho 500 para mim livre. Ele tem 500 para ele. Estou dando um exemplo. Talvez seja fácil esse planejamento. Então, sentar, ver. Talvez é um momento que não dê para vocês terem esse valor agora. Então, né, futuramente, vocês vão planejar. E o quarto e último princípio, que é celebrar as pequenas conquistas. Isso é satisfatório, né? É como um serviço compensador. Vamos dizer assim, trabalhando com a criança, se você fizer, né? Porque você é errado. Mas no casamento e na vida financeira isso é bom. Porque às vezes vocês estão tão no foco, começou, juntando, guardando dinheiro. E às vezes não celebra, não tem esse momento de alegria. E aí a esposa fica... Fica parecendo uma obrigação, fica parecendo aquele trem maçante. Então, celebrar as pequenas conquistas. Eu conquistei aquela meta, conquistei minha casa. Vamos ali, vamos fazer um jantarzinho, vamos fazer uma viagem. Isso te anima, né? Te dá um gás para você continuar na sua próxima meta, né? Nos seus objetivos. E é muito forte isso, André. Às vezes a gente não pensa nesse último princípio, né? É verdade. E se torna algo tão pesada, porque eu tenho que conquistar e não entende que essa área pode ser leve. Do jeito que você falou, você fala assim, não, gente, mas eu preciso consertar tanta coisa. Às vezes eu me embolei, mas tem como. Tem como. Devagar. Não há dívidas que você fala assim, eu não consigo. Pode estar no fundo do buraco. Se você tiver um planejamento, se você tiver em conjunto, né? Sabe que você com seu esposo, vocês estão ali, né? Vocês estão num dueto junto, não é num duelo, não é numa briga, não é numa rixa, né? Então, vocês estão juntos ali, vocês conseguem sim. Vai ter o quê? Vai ter que ter esforço, vai ter que ter renúncia, né? No início, eu e o Jonas, quando a gente tinha um objetivo em comum, a gente não saía, pastor. Eu tive que deixar de sair com certos amigos, as saídas, na verdade, não são amigos, mas as saídas, porque lugares que eles iam não dava pra gente. Era uma nota que ia, que a gente ficava assim, saiu do nosso orçamento. E a gente ia ficar pagando de pompa lá, só pra ter. Só pra Aí nós começamos a trazer essas saídas pra dentro da nossa casa, que é algo mais simples que a gente fazia.
Aí pronto, depois a gente não conseguia mais nem sair para comer uma pizza, por causa da nossa meta. A gente ia, quando dava vontade de sair, era um cachorro quente, alguma coisa assim. Mas nós estávamos celebrando, estávamos comendo. E, assim, foi pouco período. Não é uma coisa que você vai, né, ficar sempre. Então, assim, você entender esses princípios, você colocar em prática, é essencial para um casamento, uma vida financeira saudável, sim. E é possível. Possível. É possível. Andréia, eu creio que todo mundo deve ter anotado. Isso aí. Mas eu já queria te agradecer por estar aqui conosco. Às vezes pode parecer simples, mas não é simples, é algo de muita profundidade. Mas, assim, foi realmente libertador. Principalmente para nós mulheres, viu? É verdade. Mas muito obrigada por você estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, né, por essa oportunidade, né? Espero que você em casa aí coloque, né, em prática aí e tenha uma vida, um casamento, né, financeiro saudável. Amém. O Mulher Real de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante e que esse ensinamento te ajude a ter uma vida financeira mais saudável no seu casamento. Nos siga nas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.